Então, conforme prometido no vídeo anterior, o qual falei dos documentos necessários para estar aqui em Portugal, ficou um itemzinho, né, um ponto que eu fiquei de esclarecer melhor, que é com relação aos contratos de trabalho aqui de Portugal. Se você é estrangeiro e não vem para cá com um visto de empresário ou com visto de aposentado, muito provavelmente você quer vir aqui para trabalhar. E entender a dinâmica do trabalho aqui em Portugal e principalmente com relação aos contratos de trabalho, para você é fundamental. Fala galera, fala Maltinha! Aqui é o Vini, sejam bem-vindos ao canal Investidor Zucatuba. Eu acredito que a principal pergunta que cada um de vocês que está aí no Brasil ou que já chegou aqui em Portugal para trabalhar se faz é o seguinte: aqui eu trabalho de carteira assinada? Para tentar responder um pouquinho dessas perguntas, eu vou estar mostrando para você nesses vídeos todos os tipos de vínculo empregatício que pode haver entre uma empresa e uma pessoa aqui, um funcionário. Mas antes, para tudo. Eu estou muito feliz, galera, de poder compartilhar isso com vocês. A gente está com um pouco mais de um mês de canal e nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está com exatamente 99 inscritos. Isso eu fico muito feliz para um mês de canal, isso é muito legal. Então, vou pedir para você dar uma olhada aí. Se você já está inscrito no canal, eu quero que você seja o número 100 ou então o número 101, 110, 120. Tá bom? Dá uma paradinha nesse vídeo, vê se você está inscrito no canal. Se não tá, aperta o sininho aí da inscrição agora, nesse momento. Dá uma pausa aí no vídeo, aperta o sininho da inscrição e depois volta para cá. A inscrição é muito importante para o nosso canal continuar crescendo aqui no YouTube e eu poder estar transmitindo tanto informações aqui de Portugal, quanto informação sobre finanças, sobre investimentos, para aquelas pessoas que precisam e querem saber um pouco mais. Então, galera, a principal diferença que existe em trabalhar para empresas aí no Brasil ou trabalhar em empresas em Portugal é que, como a maioria de vocês que já trabalham já sabe, todos os direitos trabalhistas no Brasil eles estão centralizados na Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a CLT. É uma lei que resguarda o funcionário e resguarda a empresa para cumprir os direitos e deveres de cada um. Já que em Portugal é diferente. Não existe uma consolidação das leis trabalhistas. Uma outra coisa, respondendo essa pergunta lá do início do vídeo, não existe carteira de trabalho aqui. Todos os vínculos que existem entre um funcionário e uma empresa, eles são feitos diretamente através de um contrato de trabalho. E vocês podem estar se perguntando, ok, Vini, não existe uma consolidação de leis trabalhistas, é tudo via contrato, existe um modelo só existe um modelo de contrato? E eu digo para vocês, não. Aqui em Portugal existem vários tipos de contrato, desde aqueles que dão menos instabilidade e menor vínculo entre um funcionário e a empresa, até aquele que dá um maior vínculo, ou seja, existe uma relação muito mais forte entre a empresa e o funcionário. E eu vou tentar explicar nesse vídeo para vocês quais são esses tipos de contrato, as características de cada um e, no meu ponto de vista, dizer quais são as vantagens e as desvantagens de cada um. O primeiro contrato existente aqui em Portugal, que ele é de menor vínculo entre a empresa e o funcionário, é o contrato de trabalho temporário via empresa de trabalho temporário, que são as ETTs. O que é esse tipo de contrato? O próprio nome já está dizendo, é um contrato por um período curto de tempo, a qual você não é funcionário da empresa que você vai prestar serviço. Você é contratado de uma terceira empresa que te treina e que te prepara para exercer o trabalho para uma outra empresa. Esse tipo de trabalho ele tem um período muito curto, ele é usado basicamente para cobertura de pessoas que estão ausentes, do funcionário principal que detém aquele cargo, que está ausente por algum motivo, e ele também é muito usado pelas empresas de call center aqui em Portugal, empresas que prestam serviço para, por exemplo, empresas de telecomunicações, empresas como a segurança social, como as finanças, ou empresas que necessitam de pessoas para fazerem atendimentos. A duração desse contrato ela é bastante curta, ela pode ser somente de um mês e durar até um ano. E quais são as duas vantagens desse contrato? Ele é um contrato que dá acesso mais rápido a você ao mercado de trabalho e
ele pode ser uma porta de entrada para os outros contratos. E quais são as desvantagens, gente, com relação a esse contrato? O primeiro deles é basicamente zero de estabilidade, tá? Você não é um funcionário da empresa para a qual você presta serviço. E a segunda desvantagem desse tipo de contrato é que você pode ser desligado da empresa a qualquer momento. Então, gente, o segundo tipo de contrato é o contrato que chamamos aqui de contrato a termo certo. O que é isso? É um contrato temporário com uma data de fim definida. Esse tipo de contrato ele é muito usado basicamente por duas razões. O primeiro, para uma substituição pontual de algum funcionário da empresa que basicamente se licenciou por licença maternidade ou por uma licença médica ou por algum outro motivo. Tá? E ele também é muito usado para tipos de serviços que são feitos através de projetos. Ou seja, você é contratado pela empresa para um projeto específico que pode durar 1 ou 2 anos ou 3 anos. Então a empresa já sabe quando aquele projeto ou quando aquele trabalho vai terminar e contrata as pessoas com essa data de início e a data de fim. O contrato a termo certo ele tem um período máximo de 3 anos e permite 2 renovações anuais. Ou seja, depois de um ano você pode renovar por mais um ano e depois do segundo ano renovar para o terceiro ano. E quais são as vantagens desse contrato, gente? O primeiro, como ele é um contrato de no mínimo, às vezes de um ano, você tem direito às férias e ao subsídio de Natal. E a segunda vantagem, também assim como o contrato temporário, ele pode ser, se você trabalhar bem para a empresa, se a empresa entender que você tem um valor, ele pode ser também uma porta de entrada para os outros contratos que eu vou falar mais aqui à frente. E para mim as duas desvantagens são: ele termina automaticamente ao fim do prazo e ele tem uma menor previsibilidade. Ou seja, você especificamente fica preso durante aquele tempo na empresa sem ter a certeza se você vai ser efetivado ou não. O terceiro tipo de contrato aqui de Portugal é o contrato de termo incerto. Qual a diferença dele para o contrato de termo certo? É simples. No contrato de termo incerto, ele tem sim uma data de início, mas sem uma data de fim. Esse é um tipo de contrato que é basicamente o mais usado aqui em Portugal, que não é um contrato ainda com total vínculo trabalhista. Ele também é usado para substituições e para questões específicas de necessidade das pessoas, só que ele tem uma questão. Diferentemente do contrato do termo certo, o contrato do termo incerto, ele tem uma duração máxima de 4 anos, com 3 renovações. Mas qual é a grande diferença aqui? Após esses 4 anos, quando você continua na empresa, a empresa especificamente tem que te garantir a estabilidade, que é o próximo contrato que eu vou falar aqui. E quais são as vantagens do contrato a termo incerto? A primeira vantagem, eu acho que eu já falei aqui, ele tem uma duração maior do que o contrato de termo certo, ou seja, 1 ano a mais. E ao final desse contrato, você tem direito a direitos trabalhistas, algumas remunerações por fim de contrato, como aviso prévio, férias remuneradas, entre outros. E quais são as duas desvantagens do contrato de termo incerto? A primeira é menos segurança com relação à sua duração, e a segunda, você pode ser dispensado a qualquer tempo e a qualquer hora dentro desse prazo dos 4 anos. Diferentemente do contrato de termo certo, que você, entre aspas, tem que ficar durante aquele período a qual o contrato foi assinado, o contrato de termo incerto ocorre o seguinte: se a empresa não gostar do seu trabalho, se você tiver algum problema, você pode ser desligado a qualquer momento. E o quarto e último contrato aqui de Portugal é o contrato sem termo, ou seja, o contrato efetivo. Esse é o famoso contrato de carteira assinada aqui de Portugal. Ou seja, é um contrato que garante a maior estabilidade para o profissional, cria um maior vínculo entre a empresa e o funcionário, e é aquele contrato que todos nós que viemos para cá, principalmente nós que somos imigrantes, procuramos, que garante para a gente maior estabilidade e garante para a gente grande parte dos direitos trabalhistas que tem aqui em Portugal. E quais, gente, são as duas grandes vantagens do contrato sem termo? Primeira, eu já falei, que é a estabilidade. Você passa a trabalhar sem aquele medo de que
daqui a 1 ano eu vou sair, daqui a 2 anos eu vou sair, daqui a 4 anos eu vou sair. Você tem a segurança que você vai ficar no trabalho o período que você desejar e que a empresa desejar. E também, a segunda vantagem é, no caso de despedimento por parte da empresa, que seja sem justa causa, você tem direito a todas as indenizações trabalhistas que a lei do trabalho aqui em Portugal pode conceder. E as duas grandes desvantagens que esse contrato pode ser, a primeira delas é um contrato muito difícil de se conseguir. Basicamente, é quase impossível aqui em Portugal você iniciar numa empresa com um contrato de efetivo. Geralmente você vai passar ou pelo contrato de termo certo ou pelo contrato de termo incerto, e depois de 2 anos você conseguir o contrato de efetivo. E uma outra desvantagem, pode ser para algumas pessoas desvantagem, é menor flexibilidade nesse contrato. Ou seja, por exemplo, se você está há mais de 2 anos aqui, se você resolve pedir demissão da empresa, se você tem 1 ano, você tem que dar 30 dias de aviso prévio, de prévio aviso, como chamam aqui, e se você tem 2 anos, você tem que dar 60 dias. Ou seja, se você conseguir uma melhor proposta de emprego numa outra empresa, e se você tiver 2 anos, você tem que ficar 2 meses nessa empresa até que eles encontrem uma outra pessoa para colocar no seu lugar e você treinar passando todo o seu conhecimento. E também um contrato que basicamente não existe no Brasil e que existe só aqui em Portugal é o contrato de tempo parcial ou part-time. O que é esse contrato, gente? É um contrato que você não precisa trabalhar as 40 horas semanais aqui. Ou seja, é um contrato de meio período, tá bem? É um contrato que você não precisa trabalhar as 8 horas diárias ou as 40 horas semanais. Esse contrato é muito feito basicamente por estudantes, tá bem? Que estudam na parte da manhã e à tarde querem trabalhar. O contrato part-time ele pode ser feito junto com todos os modelos que eu disse para vocês. Inclusive existe contrato sem termo part-time, contrato a termo incerto part-time, contrato a termo certo, né? E contrato temporário part-time. E quais são as vantagens do contrato part-time? Primeiro, maior flexibilidade de tempo para você, tá? Se você não quiser trabalhar as 8 horas diárias. E a possibilidade de ter mais de um emprego, trabalhar num local na parte da manhã à tarde, trabalhar num outro local parte tarde e noite. E quais são as desvantagens desse contrato? A primeira é que você vai ganhar um salário proporcional, você não vai ganhar o seu salário cheio, mesmo porque você não vai trabalhar as 40 horas semanais. E a segunda, o valor dos recolhimentos para sua aposentadoria ou para sua reforma vão ser menores. Então, esses tipos de contratos que quando você vier para aqui para Portugal, você vai se deparar, tá? Espero que vocês olhem um pouquinho mais, tentem ver com mais detalhes qual aqueles que se encaixam com a sua necessidade antes de vir para cá. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. Se você não se inscreveu lá no início, aproveita para se inscrever agora. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com toda a sua família. Se tiver dúvidas, não deixe de colocar seus comentários aqui. Vini, pode falar um pouquinho mais sobre o contrato de termo incerto, termo certo, contrato efetivo? Dá mais detalhes sobre algumas questões que eu vou estar podendo ajudar aqui vocês. E uma outra coisa, o nosso próximo vídeo vai falar sobre os direitos trabalhistas que a gente tem. Se tem vale transporte, se tem auxílio alimentação, entre outros. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e tchau!